invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Como o Novo Testamento foi escrito? Os livros do Novo Testamento foram todos escritos à mão. Não havia máquinas impressoras, então todas as cópias foram feitas à mão. Algumas em pergaminhos ou peles de animais, mas a maioria foi feita de um material chamado papiro. As águas ricas do Nilo. Suas cheias anuais providenciam nutrição para a agricultura do Egito. O Nilo era também o lar da extraordinária planta do papiro. O papiro é uma planta vermelha que cresce nos recifes do Nilo. Geralmente mede de 2 a 4 metros de altura e pode ser tão grossa quanto o punho de um homem. Os antigos egípcios a consideravam como uma planta sagrada, que eles usavam em seus cultos. Usavam parte da planta como comida. O talo era também usado para fazer cordas, fios, colchões, ou até mesmo um invólucro que vestia as múmias, ou velas para barcos. Eles juntavam os feixes para fazer pequenos barcos. Para fazer o papiro, a medula da planta era cortada em partes e então sobrepostas em tiras verticais e horizontais. Era então umedecido e prensados juntos. Então eram alisados e feito as folhas. Esse é um pedaço de papiro. Se olharem de perto, poderão ver as tiras atravessadas umas sobre as outras. Agora, para nós, papel é barato. Olhem só o quanto se tem no jornal de domingo. Mas no mundo antigo, o papiro era precioso. Uma simples folha poderia custar o equivalente a 2 dias de salário de um trabalhador. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, muitas folhas teriam que ser colocadas juntas. Então eles poderiam dobrar ao meio e costurá-las juntas. Isso seria chamado um códice. Foi o primeiro estágio do livro moderno. Formando o cânone. Os vários documentos do Novo Testamento foram copiados e circularam nas igrejas de perto e de longe. O cânone é uma lista daqueles livros considerados pela igreja primitiva com autoridade da palavra de Deus. Então havia necessidade de peneirar entre os vários outros livros, os quais Lucas disse que também haviam sido escritos por cristãos, e determinar quais os livros que eram trabalhos que tinham autoridade para pertencerem ao Novo Testamento. Quais foram os critérios que ocorreram para a separação? Primeiro, a igreja primitiva escolheu aqueles livros que foram escritos pelos apóstolos ou pelos que estavam com os apóstolos. Marcos e Lucas não estavam entre os 12, mas estavam próximos, Marcos com Pedro e Lucas com o apóstolo Paulo. Segundo, um outro critério era o quão antigo era um livro e se estava em harmonia e inteiramente de acordo com os outros livros que já haviam sido amplamente usados na igreja. Em terceiro, tinham que estar de forma na qual fossem compreendidas da obra de Cristo, o que é chamado em latim a regula fidei, a regra da fé.
Agora, isso levou muitas gerações porque, em primeiro lugar, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em lugares completamente diferentes do mundo antigo, por pessoas diferentes em épocas diferentes. Provavelmente a primeira parte do Novo Testamento que tivemos foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Bem, alguém tinha que achar os livros, reuni-los e trazê-los. E estar seguro de que eram livros com autoridade. O que se pensa de uma forma resumida é que a coleção de livros do Novo Testamento vieram numa casca de nós. Quando os sínodos e conselhos da igreja tiveram lugar, eles ratificaram o que já tinha sido julgado pelos cristãos de cima a baixo, os livros que faziam parte do Novo Testamento. Então, eu tenho o costume de, nos meus ensinos, dizer: o Novo Testamento é uma coleção de livros com autoridade. Não é uma coleção de livros autorizados. Não teve autoridade porque um grupo em um conselho de igreja decidiu que deveria ser o Novo Testamento. Os livros tiveram autoridade logo que foram escritos. A preservação dos textos. As igrejas têm sempre discordado em muitas coisas, mas elas concordam unanimemente sobre os livros que fazem parte do Novo Testamento. Quão próximas são as cópias que temos hoje das antigas escrituras que foram originalmente escritas há quase 2000 anos? Como vocês esperariam, não temos nenhum dos originais de nenhum dos livros do Novo Testamento. Estudiosos cuidadosamente analisaram os antigos manuscritos para avaliar a qualidade da transmissão do texto. Para a maioria da literatura clássica, as evidências não são sempre abundantes. Aqui estão alguns dos trabalhos mais famosos. O tempo aproximado em que foram escritos, o ano dos primeiros manuscritos é que são avaliados. A extensão de tempo entre o escrito original e a primeira cópia avaliável e o número de manuscritos que são avaliáveis para comparar. Agora olhem a incomparável riqueza dos textos bíblicos, tanto em quantidade quanto em proximidade com o original. Existem fragmentos dos livros do Novo Testamento que os estudiosos concordam serem próximos ao ano 125 depois de Cristo. E recentemente tivemos a surpreendente visão do Dr. Carsten Tiede da Alemanha, que está atraindo grande atenção para alguns fragmentos de papiro que podem ser datados da época em que vieram os apóstolos de Jesus. Nós sabemos que, dentre centenas de papiros conhecidos no Novo Testamento, existem alguns que pertencem ao primeiro ou início do século II. Dois deles são particularmente importantes. Um deles é um fragmento do rolo achado em Cunham, que nos deu 2 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. O outro é um fragmento de um códice pertencente ao capítulo 26 do Evangelho de Mateus, comprado em um lugar Luxor, acima do Egito, que estão na Universidade de Oxford. Estes dois datam nos 60 anos do século I ou próximo a isso. Não são apenas provas do primeiro século. Fontes do original do Novo Testamento. Comparadas com a tradição oral, eles também nos mostram que houve uma transição do rolo do formato clássico, antigo, usado por judeus, romanos e gregos, e daí por diante, e o códice, o novo e prático formato de livro. Quase inventado por cristãos e popularizado pelos cristãos. Podemos mostrar que isso aconteceu antes e na época em que a primeira comunidade cresceu, trabalhou e pregou em Jerusalém por volta do ano 70 depois de Cristo, e isto é muito importante. Não é pouco, porque isto nos ajuda a entender as fontes dos escritos e documentos existentes desse período, que eu consideraria como testemunhas visuais de onde viveram. A posição do Dr. Tiede tem sido ferozmente debatida e provavelmente será por algum tempo. Mas o que está para além da disputa é a evidência cumulativa da certeza do texto do Novo Testamento.
Como vimos com o Velho Testamento, o Novo Testamento também está enraizado na história. Pessoas reais experienciando uma vida real numa época específica e lugares que vocês podem visitar ainda hoje e achar muitos deles notavelmente inalterados desde a época da Bíblia. O Monte da Tentação, onde Jesus lutou contra Satanás por 40 dias. O Mar da Galileia, onde Jesus chamou os pescadores para que o seguissem e onde os pescadores ainda jogam as suas redes. Betânia, perto de Jerusalém, onde Jesus ressuscitou Lázaro da morte e ficou com seus amigos antes de ser preso. O Jardim do Getsêmani, onde Jesus, em agonia, orou a Deus. É dito que algumas dessas árvores datam de 2000 anos, a época de Jesus. Dominus Flevit, o Senhor chorou. Uma igreja, com a forma de uma lágrima, lembra como Jesus, desse lugar, chorou sobre a cidade de Jerusalém. O Novo Testamento, escrito no pequeno mundo do Mediterrâneo, logo atravessou as águas para cada continente. Esse mesmo Novo Testamento, usado por séculos, ainda é lembrado e recitado a cada semana nas igrejas cristãs pelo mundo, cerca de 2000 anos depois. Nenhum outro livro tem sido tão difundido como este em toda a história. Hoje é ainda o livro mais lido em várias línguas por todo o mundo. A narrativa pode ser antiga, mas sua habilidade em alcançar o coração, movimentar a imaginação e mudar vidas ainda exerce um poder permanente na vida daqueles que creem.